Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou a Maria Helena e nós vamos dar continuidade no estudo do Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos ver o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que fala sobre o discurso de Estevão. Então nós vamos entender um pouquinho, né, do que representou e representa o discurso de Estevão para nós e para a nossa evangelização. Para isso, nós precisamos entender quem foi Estevão. E nós sabemos que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, da nossa igreja. E ele foi uma autoridade na igreja primitiva porque ele realizava milagres. E depois de ser preso injustamente, ele foi morto, apedrejado, por causa da sua pregação. Mas ele teve uma atitude louvável, ele perdoou os seus inimigos. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Estevão, mas nos dá a informação importante sobre o seu caráter. Estevão era correto, ele era justo, ele era reto, ele era fiel, ele era um cristão fiel com uma boa reputação na igreja. Assim ele era visto. E depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, que iniciou ali a igreja primitiva, com o derramamento do Espírito Santo, ela começou a crescer muito. E os apóstolos que lideravam a igreja, eles não estavam dando conta. E começou a ter reclamações, murmurações, que as viúvas estavam sendo esquecidas, abandonadas. Então, eles decidiram escolher algumas pessoas, né, de caráter, né? Eles atribuíam caráter excelente para ajudar na missão. E eles, então, escolheram 7 pessoas para servir as mesas e cuidar das viúvas. E entre esses 7 aí que foram recrutados, estava Estevão. E além, né, da sua responsabilidade prática, né, a sua atividade prática na igreja, Estevão ficou conhecido por estar cheio do poder de Deus. Ele era íntimo com Deus, ele era muito usado por Deus e ele realizava milagres em nome de Deus, não em nome dele, em nome de Deus. E alguns judeus não ficaram contentes em ver tudo isso e tentaram afrontar Estevão, né, através de seus discursos, né? Mas ele era uma pessoa de muita sabedoria. Deus tinha concedido a ele também o dom da sabedoria. Então, ninguém conseguia ganhar dele nas argumentações. Então, ele tinha argumentações fundadas na sabedoria divina, porque ele tinha recebido esse dom de Deus. Ninguém vencia Estevão na argumentação. E isso, claro, que irritava cada vez mais os judeus, não é? E eles, então, decidiram acabar com ele. Quem é esse cara, né? Quem ele pensa que realiza milagres, né? E que encanta todo mundo? Então, eles começaram a inventar blasfêmias sobre o templo religioso, sobre as leis de Moisés. Eles começaram a inventar blasfêmias, não é? E essa conversa toda, eles conseguiram atribuir muitas pessoas a convencer o povo de que Estevão não era aquele que eles imaginavam. Então, eles jogaram o povo contra Estevão. E por conta disso, ele foi preso. Ele foi levado para o Sinédrio, que é o tribunal dos judeus.
né? Mas apesar deles estarem zangados com Estevão, deles estarem bravos com Estevão, deles não concordarem com Estevão, de querer acabar com ele, eles enxergavam nele algo diferente. Eles percebiam que ele era diferente, que ele era uma pessoa diferente. E eles falavam que ele tinha cara de anjo. Assim que eles identificavam o que tinha de diferente dele. Esse cara tem cara de anjo. Na verdade, Estevão tinha uma luz diferente, né? Ele era usado por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele refletia uma luz diferente. E os judeus não entendiam, então diziam que ele tinha cara de anjo, não é? E quando chegou o momento que Estevão estava preso, o momento dele se defender, é aí que ele fez o seu discurso, que é o que entra propriamente no capítulo 7 aqui, de Atos dos Apóstolos. E o discurso dele foi todo contando a história do povo judeu, como todos os líderes levantados por Deus sofreram rejeição e perseguição do povo judeu. Ele foi relatando, não é? Também apontou, né, para as profecias sobre Jesus lá no Antigo Testamento, que viria o Salvador, né? Aquele que mudaria a história, que realizaria curas, milagres e prodígios, né? Então, ele foi contando, esse foi o discurso de Estevão, né? E também foi apresentando, né, assim, a rebeldia, né, do povo e a rejeição da verdade. Então, esse foi o discurso. Ele foi dizendo, vocês são um povo rebelde, vocês rejeitam a verdade, vocês querem acreditar naquilo que é conveniente, né? E assim foi. Ou seja, o discurso de Estevão foi um tirar de vendas, um tirar de máscaras, não é? E assim, e o povo, claro que os judeus ficaram ainda mais irados, mais revoltados, não é? E nos versículos de 51 a 53 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, relata um pouco do discurso de Estevão. Vamos ver? Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardaste. E assim foi o discurso de Estevão, né? Foi, assim, esfregando na cara deles, né, o proceder deles, né, assim, que não era diferente dos pais, né, que eles tinham herdado dos pais, né. E claro que isso, né, assim, provocou uma ira ainda maior nos judeus. E começaram, né, a querer, assim, a terminar com ele, terminar com Estevão, né, tirar Estevão do meio deles. Mas Estevão não estava nem aí. Naquele momento ali, ele se elevou ao céu, olhou para o céu e teve uma visão. E a visão era de o Filho do homem à direita de Deus, né? O Filho de Deus de pé à sua direita, ou seja, Jesus de pé à direita de Deus Pai. Então, enquanto eles murmuravam lá, eles falavam, né, do discurso dele, não concordava, ele estava sendo agraciado com aquela visão do céu aberto e ele vendo Jesus à direita do Pai, não é? E isso, né, com essa fúria ainda maior dos judeus, eles o arrastaram, né, para fora da cidade e o mataram à pedrada. E quem estava ali de pé, né, que presenciou todo esse acontecimento, foi testemunho desse acontecimento, e até o manto de Estevão, as vestes de Estevão foram jogadas aos seus pés, era Saulo.
que nós sabemos que foi um grande perseguidor da igreja, dos cristãos, né, mas que após a sua conversão se tornou um grande pregador do evangelho, um testemunho de fidelidade, de entrega, de abandono, de humildade, para todos nós até hoje, né? Mas naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado ali, prestes a morrer, ele teve uma atitude muito semelhante à de Jesus no alto da cruz. Ele também entregou, né, o seu espírito nas mãos de Deus e pediu que ele perdoasse seus assassinos. E depois desta atitude, ele morreu. E lá nos versículos 59 e 60 diz isso. E apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta esses pecados. E a essas palavras expirou, ou seja, morreu. Então ele aprendeu a lição de Jesus, né? Ele teve uma atitude semelhante no momento da sua morte. Mas a morte de Estevão foi um momento de grande tristeza que marcou o início da primeira perseguição feroz aos cristãos, né? Porque aí começou, né? Assim, com ele, essa perseguição aos cristãos, né? De uma forma tão feroz. Mas, ao mesmo tempo, né, com esse acontecimento, o evangelho passou a ser pregado, ser anunciado em muitos lugares novos que ainda não tinham sido, né? Então, e isso fez com que a igreja crescesse ainda mais. E o que fica para nós a exemplo de Estevão, né? No exemplo de Estevão, coragem, né, para os enfrentamentos nas perseguições, não é? Assim como ele enfrentou, né, com fé, né, com muita firmeza, né, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele processava, fica então de exemplo para nós. As perseguições virão sempre, teremos sempre, mas é importante que as enfrentemos com fé, naquilo que nós, da mesma forma que nós professamos, nós testemunhemos, né, no nosso proceder, a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode tudo, naquele que é por nós. Um grande abraço, fique com Deus.